E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Galera, eu estou aqui com o VirtualBox aberto, tá? Mas eu não iniciei a máquina virtual, porque eu quero mostrar aqui algumas configurações sobre as quais a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho da parte de configuração de rede no Linux, tá? E por consequência também aí da configuração de rede da máquina virtual, do VirtualBox, tudo bem? Então, antes da gente ligar a nossa máquina virtual, vocês vão abrir aí o VirtualBox, tá? O servidor Ubuntu de vocês tem que estar aqui nesse estado desligado, né? Se ele estiver pausado ou rodando, vocês têm que desligar ele, tudo bem? E aí nós vamos alterar algumas configurações de rede aqui no VirtualBox. Bom, para alterar as configurações de rede da máquina virtual, nós podemos clicar aqui com o botão direito nela, ir em configurações, certo? E aqui no menu aqui, a gente vai escolher a opção rede, tá? Aqui, pessoal, estão os adaptadores de rede, que seriam as placas de rede físicas, né, que uma máquina teria. Então, a máquina virtual simula essas placas de rede, e nesse caso aqui a gente pode ter, né, até 4 adaptadores. Vocês vão ver que normalmente apenas o primeiro adaptador está habilitado, tá? E se precisar, por algum motivo, nós podemos habilitar os outros 3, tudo bem? Mas vamos voltar aqui no primeiro adaptador, tá? Pessoal, o que eu vou mostrar para vocês aqui talvez não esteja exatamente igual, tá? O de vocês. Por quê? Porque eu estou executando o VirtualBox num host, né, num hospedeiro rodando o sistema operacional Linux. E acredito que a maioria de vocês esteja executando num hospedeiro Windows, tá? Mas vão ser parecidas as opções, tudo bem? Então aqui, pessoal, a gente tem essa opçãozinha aqui chamada conectado a, e normalmente a gente vai encontrar aqui essa opção NAT selecionada por padrão, tá? Vamos ver quais são as outras opções que nós temos aqui. Então aqui, olha, pessoal, a gente tem a opção NAT, tá? Que vocês devem lembrar lá das aulas de redes, né? O que é NAT? Tradução de endereços de rede, certo? O que é o NAT? O NAT é quando nós temos uma rede usando IPs privados, por exemplo, 92.168.10.0 ou, se não me engano, 172.16, alguma coisa, certo? E para acessar a internet, nós traduzimos esse endereço privado em um endereço público, certo? A gente tem um roteador, um servidor, algum dispositivo na nossa rede que pega esses endereços privados e transforma em endereços públicos. Mas a gente pode também fazer o NAT, né, usando uma tradução de endereço privado para endereço privado, como é o caso que está acontecendo aqui. O que acontece? A gente tem um endereço IP da máquina virtual, certo? Que é entregue para a máquina virtual pelo VirtualBox, através do servidor DHCP aí simulado que ele tem, certo? E esse endereço não é o mesmo, né, que a nossa máquina real aqui está usando. Então, sempre que a nossa máquina virtual tenta acessar a internet, por exemplo, ou tenta acessar alguma coisa na nossa rede interna, o que acontece? O VirtualBox faz esse papel do NAT. Ele pega aquele endereço que a máquina virtual está usando e transforma em um endereço compatível com a nossa rede interna, tá? Essa opção NAT, ela é suficiente, na maioria dos casos, para a nossa máquina acessar a internet, tá? Mas se nós precisarmos acessar algo, né, acessar a nossa máquina virtual através do meu hospedeiro ou da internet mesmo, eu conseguir acessar essa máquina virtual, o NAT não vai permitir que isso seja feito diretamente, porque nós não temos essa tradução do endereço externo para um endereço interno. Tá? Isso pode ser configurado no VirtualBox, mas não é feito por padrão. Tudo bem? Para conseguir fazer esse tipo de comunicação, né, de fora para dentro mais fácil, a gente pode usar o modo bridge. O que é o modo bridge, pessoal? Bridge ou ponte, né, é o modo onde o VirtualBox vai fazer como se ele conectasse essa placa de rede virtual junto com a nossa placa de rede física. Tá? Ele vai
meio que simular como se a gente tivesse mais uma placa de rede física no nosso host, tudo bem? E essa placa de rede está conectada diretamente à máquina virtual, tá? Assim, o que vai acontecer? Por exemplo, aqui na minha rede, eu tenho lá o roteador da internet, né? Tem um roteador do provedor, e esse roteador roda, né, o DHCP. Então, quando o servidor DHCP, que entrega, né, os endereços IP, né, os endereços de rede, para as máquinas físicas da minha rede. Quando eu colocar no modo bridge e inicializar a minha máquina virtual, ele vai também buscar um endereço de rede junto a esse servidor DHCP, certo? Como se a minha máquina virtual tivesse conectada diretamente à minha rede, como se ela fosse mais um computador ou dispositivo conectado na minha rede interna, aqui na minha rede local. Então, para essa aula, pessoal, nós vamos usar esse modo aqui. Nós vamos colocar nossa placa em modo bridge, tá? Esse nome pode estar aparecendo um pouquinho diferente aí em outras versões do VirtualBox, modo ponte, alguma coisa assim, tá? E aqui embaixo a gente vai escolher qual a placa de rede física, né? A placa de rede real, onde essa placa virtual aqui do nosso, da nossa máquina virtual, do nosso convidado, vai se conectar. Então, no meu caso aqui, essa WLP2S0 é a minha placa, né, de rede sem fio, que está conectada na minha rede interna. Tudo bem? Então é ela que eu vou utilizar. Vocês vão utilizar a placa de rede aí da máquina de vocês, que está conectada na rede interna de vocês. Tudo bem? Aqui embaixo, em avançado, nós temos aqui mais algumas opções, como por exemplo, o tipo de placa de rede que vai ser simulado, né, para máquina virtual. Então tem alguns modelos, tá? Tem essa opção aqui do modo promíscuo, né, que seria o modo onde a nossa máquina virtual é capaz de ouvir toda a comunicação que passa pela placa de rede, inclusive aquela que não é direcionada diretamente a ela, tá? Nós podemos aqui selecionar um endereço MAC, né? Colocar um endereço aleatório aí para nossa placa de rede virtual. E ainda tem a opção aqui de dizer se o cabo de rede, né, está conectado ou desconectado. Olha que interessante, eu estou usando essa placa em modo bridge conectada na minha placa Wi-Fi, né? Mas lá para a máquina virtual, ela vai aparecer como essa plaquinha aqui da Intel, que é uma placa cabeada, né? E nós temos a opção aí de dizer se o cabo está conectado ou desconectado. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui no modo bridge, vou pressionar OK, tá? E nós vamos iniciar a máquina. Então, pessoal, agora que a máquina iniciou aqui, nós vamos fazer login nessa máquina. Eu vou usar aqui usuário aluno, senha aluno 123 exclamação, certo? Vou limpar aqui a tela e agora a gente vai ver, né, durante essa aula, alguns comandinhos e algumas configurações aí para trabalhar com a parte de rede do Ubuntu, certo? O primeiro comando que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é o comando IP. Ele não está aparecendo direito, sim, agora sim, vamos lá. IP, tá? Se eu pressionar só esse comando, ele provavelmente vai me dar uma mensagem de erro aí, ou uma tela aí de informações sobre os subcomandos do comando IP, tá? O comando IP, pessoal, ele é um comando bem completo, tá? Que permite visualizar e modificar diversas configurações da parte de rede do Linux, tá? Então ele permite lidar aí com vários, ele tem vários subcomandos, tudo bem? O primeiro subcomando que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é esse subcomando address. Tá? Eu não consigo colocar o cursor ali em cima, mas ele está bem ali, ó, é o segundo subcomando que nós temos para o comando IP. Vamos ver o que esse comando faz? Então, eu vou limpar a tela aqui. Aí eu vou colocar IP espaço address, certo? E olha só o que apareceu aqui. Tá? Ele está me mostrando, pessoal, que eu tenho duas placas de rede aqui na minha máquina, certo? Eu tenho essa primeira interface de rede aqui que ele chama de LO, e eu tenho essa segunda interface de rede que ele chama de ENP0S3. Esses são os nomes
das interfaces, tudo bem? Quando eu falo de interface, eu estou falando de placa de rede, tá? Não necessariamente uma placa de rede física, mas uma placa de rede virtual aí para nossa máquina, tudo bem? Então, pessoal, essa primeira, a LO, é a interface que a gente chama de loopback, né? Ou interface local, tá? Todo computador, né, pelo menos a maioria aí dos computadores, a maioria dos sistemas operacionais, vai ter uma interface de loopback, que é uma interface que só serve para se comunicar com a própria máquina, tá? Ela tem aí várias utilidades, tá, para o próprio sistema operacional e alguns serviços que rodam. Por quê? Porque ela tem um endereço que é fixo, tá? Essa interface ela vai ter sempre esse endereço IP 127.0.0.1, tá? Então, em qualquer computador que você tiver, se você colocar esse endereço no navegador ou lá no comando ping, o computador com o qual você está se comunicando, né, o endereço de destino, é, na verdade, a própria máquina onde você está. Tudo bem? E aqui embaixo a gente tem uma segunda interface de rede, que essa é uma interface real, né, simulada, tá? E aqui nós temos, olha só, esse endereço de rede, no meu caso aqui, o de vocês provavelmente vai ser diferente, tá? Onde está aqui, ó, 192.168.5.136. Esse endereço de rede, pessoal, ele é um endereço IP, né, dinâmico que foi fornecido pelo roteador de internet aqui da minha casa, tá? Como que eu sei disso? Uma das razões pelas quais eu sei disso, e agora eu vou abrir aqui um terminal na minha máquina, né, no hospedeiro, tá? Vou colocar ele aqui, ó, só para mostrar para vocês, é que vocês vão ver que a minha máquina aqui, o meu computador rodando Linux, ele tem um endereço IP semelhante, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho mais aqui. Não estou conseguindo aumentar via atalho, tem que ser na mão aqui. Tá. Eu vou colocar aqui na minha máquina Linux, aqui no meu hospedeiro, o IPAD também para vocês verem, tá? Bom, aqui eu tenho várias interfaces de rede. A interface na qual a gente conectou, né, o VirtualBox, lá naquela configuração, foi essa aqui, ó, WLP2S0. E vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho nela o endereço 192.168.599/24, certo? Essa é a máscara de subrede. E aqui, 192.168.5.136/24, certo? Isso aqui diz o que para a gente, essa máscara de subrede? Que a minha rede local, né, é uma rede que iria de 192.168.5.0 até 192.168.5.255. Ou seja, essas duas interfaces de rede, elas estão aí na mesma rede local, né? Elas estão no mesmo espaço de subrede, tá? Vamos ver se eu consigo comunicar uma máquina com a outra. Então, aqui na máquina local, eu tenho esse endereço, 192.168.5.199. Eu vou, a partir aqui da máquina virtual, tentar pingar esse endereço. Eu não sei se isso vai funcionar. Talvez a minha máquina local aqui esteja configurada para não responder, né, ao ping. Mas vamos tentar. Não, ó, tá funcionando. Então isso aqui me mostra que a minha máquina virtual é capaz de se comunicar com a minha máquina real via rede, tá? Usando aí no caso a rede IP versão 4, né? A gente tem também aqui a opção da rede IP versão 6, que é esse endereço bem maior aqui, que é até mais difícil de digitar, então vamos manter o IP4 aqui. Vamos tentar fazer o contrário, ver se a minha máquina real consegue se comunicar com a máquina virtual, que seria o endereço 192.168.5.136. Então eu vou voltar aqui no meu terminal, tá? Para quem está aí num computador com Windows, pessoal, vocês podem abrir o prompt de comando aí do Windows, tá? Para executar esses comandos. O comando ping no Linux e no Windows, ele funciona de forma bem parecida, tá? Então vocês vão colocar aqui ping e o endereço que apareceu ali na máquina virtual de vocês. No meu caso é aqui o 136. Olha,
E agora a comunicação também pode ser feita, né, nesse outro sentido. Então, a minha máquina virtual também está respondendo ao ping da máquina real, certo? Então, isso aqui mostra para a gente que nós temos comunicação entre esses dois computadores, tá? Ah, professor, mas são, na verdade, o mesmo computador. Então, com certeza, eles vão ter comunicação. Não necessariamente, tá, pessoal? Existem N problemas aí que podem acontecer de configuração de rede, etc. Ou mesmo um dos computadores pode estar configurado para não responder ao ping, tá? Se não me engano, o Windows, as versões mais novas, né, o firewall do Windows já vem com esse tipo de configuração para não responder a requisições ping, tá? E aí vamos até falar agora, aproveitar para falar um pouquinho sobre esse comando que a gente executou aqui, o ping. Tá? O que é o ping, pessoal? O ping, ele é um comando bem simples e muito útil, né? Quando nós estamos lidando aí com configurações de rede, testando uma rede, porque ele permite verificar se existe comunicação entre dois dispositivos, entre o meu dispositivo e o dispositivo com algum endereço que eu estou indicando aqui, certo? Então, quando eu venho aqui no console do Linux e coloco ping 192.168.5.199, eu estou enviando pacotes, tá, via rede para esse computador que é identificado por esse endereço IP. No caso, é o host aqui da máquina virtual, certo? E vocês podem ver aqui, ó, que cada linha dessas é um conjuntinho de dados que ele enviou para esse computador e, no caso, o computador respondeu, mandou de volta alguma resposta, certo? E aqui na frente vocês podem ver também aquele ICMP underline sec, e aí cada linha tem uma contagem 1, 2, 3, 4, 5. Aquela é a sequência dos pacotes que foram enviados. Então, por exemplo, se houvesse algum problema de comunicação aqui, poderia acontecer, por exemplo, de eu ter o pacote 1, ter o pacote 2, aí eu não tenho 3, não tenho 4, depois eu tenho 5. Isso mostra que tem algum problema aí intermitente, né, de comunicação entre os dois computadores, que alguns pacotes estão sendo perdidos. Tudo bem? Ele manda uns pacotinhos por padrão aí bem pequenos, né, 64 bytes, tá? E aqui ele mostra, aqui na frente, o tempo que cada pacote levou para fazer o caminho de ida e de volta. Na verdade, ele mostra o tempo que levou para esse computador aqui receber uma resposta a partir do envio. Então, entre o envio e o recebimento da resposta, para o primeiro pacote levou 0,418 milissegundos, depois 511 e assim vai. E aqui embaixo, né, até esqueci de falar para vocês, desculpa, como que eu terminei o comando aqui, né? Eu pressiono Ctrl C para finalizar o comando. E quando eu pressiono Ctrl C, ele finaliza e mostra aqui algumas estatísticas. Então ele está me falando, olha, eu enviei 5 pacotes, recebi os 5 de volta, então eu tive 0% de perda de pacotes. O tempo total que eu levei para fazer isso foi 4.094 milissegundos, né? 4 segundos. Por quê? Porque ele está enviando aqui um pacote por segundo, mais ou menos, na verdade um pouquinho mais rápido, tá? E aqui embaixo ele tem aqui, ó, esse RTT, que é o Round Trip Time, né? O tempo que levou para o pacote ir e a resposta voltar. E aí ele te dá o tempo mínimo, a média, tá? O tempo máximo e um desvio ali. Acredito que seja um desvio padrão, alguma coisa assim. Não, não é um desvio padrão, algum desvio ali da média, certo? Então, são essas as informações que a gente tem aqui. Tudo bem? Ah, mas eu só posso fazer ping para endereços IP? Não, você pode fazer ping também para nomes, né, de domínios aí da internet que você conheça. Por exemplo, a gente pode fazer um ping para www.google.com e vocês vão ver, ó, que a gente vai tendo aí várias respostas. Até uma coisa interessante que está acontecendo aqui, ó. Para
para cada pacote que eu envio, eu estou recebendo 2 respostas. Por quê? Provavelmente tem algum sistema lá de distribuição, né, dos pacotes que chegam. Provavelmente esses pacotes que eu estou enviando, eles são recebidos por mais de um servidor lá do lado do Google. E cada um desses servidores, né, que aparecem para mim aqui como se tivesse o mesmo endereço IP, eles mandam uma resposta de volta, então eu estou recebendo respostas duplicadas. Bem interessante isso, certo? Então a gente pode fazer o ping para qualquer endereço. É errado fazer ping para algum endereço? Não, pessoal, não é errado, tá? Por quê? Porque se a pessoa não quer receber pings, ela pode configurar a máquina dela para não responder ao ping, tudo bem? O que é errado é você fazer, assim, existem alguns tipos de ataque, tá? Usando não necessariamente o ping, mas que usam mecanismos parecidos com o ping, onde você vai mandar pacotes muito grandes e muito rápido para tentar sobrecarregar a conexão de alguém, alguma coisa assim. Isso sim é errado e pode te causar problemas se você fizer, tá? Mas, no geral, se você está fazendo ping ali só para verificar se a conexão está ok, isso não tem o menor problema, tudo bem? Não tem nada de errado nisso. Então, outra coisa importante, quando a gente tem algum problema de conexão na nossa máquina, tá? Eu não consigo me comunicar com outro computador ou com computadores na internet. O primeiro teste que geralmente a gente faz, pessoal, é esse aqui, ó, ping 127.0.0.1. Quem é o 127.0.0.1? Lembra que a gente acabou de ver aquele endereço lá de loopback, um endereço local? É a própria máquina, tá? Se a gente faz o ping para a própria máquina e está funcionando, tá? É sinal que o mecanismo aí de rede e de rede IP da nossa máquina, ele está funcionando corretamente. Se a gente faz o ping e isso aqui não funciona, já é um sinal que tem alguma coisa errada em nível aí do sistema operacional. Pode ser algum erro de configuração, mas provavelmente é driver, alguma coisa assim que está dando problema, tudo bem? Ou mesmo também algum firewall, né, que você tenha instalado, alguma coisa assim, que está bloqueando completamente as comunicações de rede da sua máquina, até mesmo dela com ela mesma, tá? O que é um exagero, né? Tudo bem? Outra informação importante que a gente tem aqui, né, que eu falei, é esse tempo, tá? Assim, a gente sempre espera que esse tempo seja o mínimo possível, né? Então, por exemplo, quando eu faço o ping aqui para o Google, agora ele até parou de responder, ó. Ah, não, ele veio, a resposta. Vocês estão vendo aqui que dá um tempo ali de 20 milissegundos, mais ou menos, tá? É um tempo bom, razoável aí, para a gente usar a internet. Quando eu pingo a minha máquina local aqui, né, vocês veem que o tempo é muito menor, tá? Então, quanto mais longe, né, uma máquina estiver da outra, não longe só fisicamente, mas em termos de número de roteadores e conexões que a gente tem no caminho, maior, né, vai ser esse tempo e já é sinal que pode ter alguma coisa errada com a tua rede, tá? No caso, por exemplo, se você tentar pingar o seu próprio roteador e ter um tempo aqui muito grande, isso quer dizer que tem alguma coisa errada aí, pode ter algum problema com a tua conexão, tá? Pode ser um problema de configuração, mas pode ser também uma sobrecarga aí, se você tem uma rede Wi-Fi com muitos dispositivos conectados, ou está muito distante, o sinal não está muito legal, você vai ver reflexo de problemas nessa conexão em pacotes que podem ser perdidos, mas também nesse tempo aqui, tá? Entre cada ping, tudo bem? Outra coisa que a gente pode descobrir com o ping aqui que é bem interessante. Por exemplo, eu sei que existem alguns endereços IP públicos, né, que estão na internet, que eu posso fazer ping aqui, como por exemplo o endereço 8.8.8, que é um servidor DNS do Google, certo? Então, se eu pingar ele aqui,
a gente vai ter uma resposta, ó, acontece a mesma coisa, a gente tem até as respostas duplicadas, tá? Se eu tento pingar, por exemplo, esse endereço e funciona, mas aí eu tento pingar o www.google.com e eu tenho problema, isso, pessoal, já pode ser uma indicação para mim que eu tenho algum problema de configuração de DNS na minha máquina. Ou seja, eu consigo pingar endereços IP, certo? Mas eu não consigo pingar nomes. Isso indica que, por algum motivo, o DNS, né, a conversão de nomes em endereços IP para o meu computador, não está funcionando. Pode ser um problema na minha máquina de configuração, ou pode ser que o servidor DNS que eu estou utilizando não está funcionando, tá? Então vamos voltar lá para aquele comando IP, tá? E vamos ver um outro subcomando aqui, tá? Um outro subcomando bem importante que a gente tem é esse route, né, ou rota. Então eu vou colocar IP espaço route, tá? E aqui, ó, vocês vão ver algumas entradas aqui nessa listinha, tá? Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de tabela de roteamento. Ela diz como o nosso computador tem que fazer para encontrar determinados endereços, né, para encontrar outros computadores quando ele quiser se comunicar com outros computadores, tá? Então vocês vão ver que a gente tem, né, 3 entradas nessa tabela, tudo bem? Então a primeira entrada que a gente tem aqui, pessoal, é essa aqui, ó. Vou fazer isso de baixo para cima, tá? Então eu tenho essa 192.168.5.1, tá? Então ele está falando para mim que esse endereço ele é acessível diretamente através da minha placa de rede, né, a ENP0S3, tá? E quando eu for me comunicar com esse endereço, eu tenho como origem, né, o endereço da placa de rede, dessa mesma placa de rede, 192.185.136, tá? Então, isso aqui me diz que eu tenho uma conexão direta na minha rede com esse endereço, que no caso é o meu roteador. A gente vai ver isso já. Essa segunda entrada aqui, a do meio, ela está falando que a mesma coisa acontece para qualquer endereço na minha subrede. Então vocês vão ver aqui que 192.168.50/24, que é a minha máscara de subrede, que todos os endereços que estão nessa subrede, ou seja, qualquer coisa entre 5.0 e 5.255, ela está acessível diretamente a partir da minha máquina por essa interface de rede. E o último aqui em cima é esse default. Default, pessoal, é a regra, né, da tabela aqui que a gente tem para quando nós não temos uma regra específica. Então, assim, tudo que não puder ser encontrado por meio dessas duas regras aqui de baixo vai tentar ser encontrado por meio dessa regra aqui de cima. E o que essa regra aqui de cima faz? Diz, aliás. Ela diz que qualquer endereço que não esteja nessa tabela tem que ser buscado por meio do endereço 192.168.5.1. Esse é o roteador. Esse é, no caso aqui da minha rede, o roteador do provedor, né, que está conectado aqui na minha rede. Então, assim, se não está na minha rede local, eu tenho que tentar encontrar essa máquina por meio, né, do roteador. E aí o roteador vai ter lá sua própria tabela de roteamento para encaminhar os meus pacotes para a internet, certo? Então a próxima coisa que a gente pode fazer aqui, pessoal, é tentar fazer um ping para esse endereço, 192.168.5.1. Vamos dar uma olhada? Ping 192.168.5.1. No meu caso aqui é 192.168.5.1, tá? No caso de vocês, com certeza, né, muito provavelmente vai ser diferente, porque isso depende aí da configuração de rede de vocês. Tudo bem? Então, vocês coloquem aí o endereço que apareceu aqui no default via para vocês, tá? Então, vou colocar aqui e vamos fazer o ping. Tudo bem? Olha, eu estou enviando e vocês estão vendo que a resposta está vindo duplicada também. Então, aquela minha teoria, né, de que haviam 2 servidores respondendo os meus pings, ela certamente está errada. Provavelmente algum
problema aqui de rede, alguma má configuração aqui do meu VirtualBox que está gerando uma duplicidade aqui nos pings, tá? Mas tudo bem, isso não vai afetar. Vamos fazer de conta que é um só. Olha que interessante, pessoal. Vocês veem aqui nos tempos, né, que a gente tem uma discrepância muito grande, né? Em alguns momentos eu tenho aí 3 milissegundos e em outros momentos eu tenho 20 e tantos milissegundos. Por quê? Porque no meu caso aqui, a minha conexão entre a minha máquina física e o meu roteador, ela é uma conexão sem fio. Então a conexão sem fio, ela, por natureza, né, sempre vai ter aí essa instabilidade, digamos assim. A gente tem alguns pacotes que vão rápido, mas em alguns momentos, né, podem ter alguns problemas de conexão e etc, que vão alguma dificuldade, na verdade, de conexão que pode fazer com que o tempo aumente para alguns pacotes, tá? Ou mesmo uma sobrecarga lá no roteador, coisa do tipo. Então eu vou pressionar Ctrl C aqui, tá? Ele finalizou. Então o que importa aqui para a gente é ver que, por exemplo, dos 89 pacotes que foram transmitidos, né, 89 foram recebidos, né, fora os duplicados, e nós tivemos 0% de perda. Ou seja, a minha rede está funcionando corretamente. E os tempos aqui embaixo, vocês podem ver que o tempo mínimo ele está bem legal, 3 milissegundos, né? Na média, aí, 9 milissegundos, não está mal. Mas a gente tem uma máxima que chega, por exemplo, 48 milissegundos, ou seja, tem uma discrepância meio grande, aí, uma instabilidade na minha rede. Tudo bem? E um outro comandinho aí bem importante também, pessoal, até falando sobre a parte de DNS, né, que é a conversão de nomes para endereços IP, é o comando que a gente tem aí no caso do Ubuntu, né, para descobrir quais os endereços, qual os servidores DNS que estão sendo utilizados pelo nosso computador, tá? Então, no Ubuntu, a gente tem esse comandinho aqui, ó, pessoal, systemd, tracinho, resolve, tá? Espaço, e a gente coloca tracinho, tracinho, status. E aí ele vai mostrar para vocês uma listinha desse tipo aqui, tá? Então ele tem aqui alguns endereços globais, tá? Que são servidores DNS raiz, né? São servidores DNS primários, né? Nem sei se esses todos aqui são os raiz mesmo, mas são alguns endereços que ele pode usar caso não tenha um servidor na nossa rede. Mas o que importa mesmo para a gente nesse momento são esses que estão aqui embaixo, né? Ligados, no caso, à nossa interface de rede, NP0S3. Tá? Então aqui, olha, eu tenho o Current DNS Server e o DNS Servers. Tá? Aqui, pessoal, ele está mostrando para a gente qual o endereço IP dos servidores DNS que estão sendo usados pelo meu computador. No caso aqui, é inclusive o mesmo endereço do meu roteador, ou seja, o DNS da minha rede interna aqui é o meu próprio roteador e o meu roteador, né, lá do provedor, ele vai fazer a conversão usando outros servidores aí externos na internet. Tudo bem? Então, esse é o comandinho aqui, tá? Vamos até fazer uns testes aqui, ó. Quero mostrar um outro comando importante aí para vocês. Só não vou me alongar muito aqui, porque esse vídeo já está ficando bem grande, certo? Então a gente tem um outro comando bem legal no Linux, que é o dig, tá? O dig, ele permite fazer pesquisas de DNS. Se não me engano, esse comando também está disponível para o Windows, mas você tem que instalar, né, um utilitário. Tá? Então você vai colocar dig, e aqui na frente você vai colocar um endereço que você queira pesquisar, um nome, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, www.google.com, tá? Se eu simplesmente pressionar Enter aqui, o que o dig vai fazer? Ele vai pegar o servidor DNS padrão do meu computador e vai pesquisar, né, nesse servidor DNS qual é o endereço IP para esse nome que eu coloquei, www.google.com. Isso aqui é até uma forma legal de você ver se o DNS da sua máquina está funcionando corretamente, se a configuração de DNS está ok. Tá? Então aqui, ó, nessa seção de resposta,
quando houver uma sessão de resposta, vai ter aqui o nome e o endereço, tá? Nesse caso aqui. Essa resposta pode variar, tá, pessoal? Nem sempre ela tem exatamente esse formato, mas eu não vou entrar aqui com vocês na questão dos tipos de registro de DNS e coisas do tipo. O importante aqui é que a gente teve uma questão, né, uma pergunta e uma resposta. Se não houvesse resposta aqui, isso pode indicar que ou esse endereço não existe, tá? Ou a gente tem algum problema lá na configuração do servidor DNS que nós estamos utilizando. Tudo bem? Se eu quiser fazer uma consulta para um servidor DNS específico, por exemplo, eu quero saber quem é o www.google.com, mas eu não quero usar o servidor DNS padrão do meu computador, eu quero usar algum outro servidor DNS, eu posso aqui na frente do comando colocar arroba e o endereço do servidor DNS que eu quero utilizar. Por exemplo, o Google, né, tem esse servidorzinho DNS chamado não, com o endereço 8.8.8.8. Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu estou consultando direto o servidor lá do Google, o servidor DNS do Google, tá? Que é um servidor DNS público, e ele está me dando a resposta aqui. Vocês veem até que a resposta às vezes ela muda, né? O endereço. Por quê? Porque como o Google recebe um monte de conexões, ele tem vários servidores que respondem, né, por esse mesmo domínio, e aí ele faz aí ele varia esse servidor cada vez que você pergunta, para não sobrecarregar, né, para todo mundo não tentar acessar o mesmo endereço, tá? Se não me engano, o endereço 1.1.1.1 é também o servidor DNS da OpenDNS, é isso? Não, acho que não. Acho que eu me confundi. No caso, não deve ser um servidor DNS. Ou está demorando bastante. Então, mas aqui a gente já tem um sinal, por exemplo, que esse servidor DNS ou não está funcionando ou está muito lento. Ó, conexão timeout. Não conseguiu entrar em contato com esse servidor. Tá? Então, esse comando dig aí, ele é bem interessante, tá? Para verificar a situação aí do nosso DNS. Tudo bem? Por fim, pessoal, um outro comando bem legal que a gente tem é o traceroute, tá? No caso aqui, por padrão, no Linux, no Ubuntu, nessa versão do Ubuntu, eu acho que ele não vem com o traceroute, vem só com o traceroute 6, né, que seria para IPv6. Se eu tentar dar traceroute aqui, provavelmente ele vai recomendar que eu instale algum pacote. Ó. Então, eu posso instalar esses pacotes para usar o traceroute. Eu vou colocar sudo apt install traceroute. Ou vamos usar até a versão de cima ali, que pela versão ali parece... Não é de baixo, traceroute. Vou colocar aqui a senha do usuário aluno, aluno123, exclamação. Opa, errei a senha. Aluno123, exclamação. Está com algum outro processo, está segurando aí o meu apt. Vou tentar matar esse processo. Dá um kill 1154. Opa, vou colocar o sudo aqui na frente. Não sei nem que processo é esse, deve ser alguma outra coisa que está tentando atualizar a máquina. Tá? Aí você já sabe o que esse tipo de erro significa. Não, provavelmente. Tem alguma coisa rodando ali. Tá? Bom, mas na verdade acho que a gente nem precisa instalar. Vamos deixar essa atualização aí rodando. Ele deu um nome aqui, só para mostrar para vocês. Agora foi, ó, que está sendo segurado, né, pelo processo 1154, que é o processo unattended-upgrade, que é o processo que fica atualizando a nossa máquina aí sem a nossa intervenção. Seria a atualização automática. Tá? O ideal, na verdade, é não ficar tentando matar esse tipo de processo, porque pode colocar o seu sistema num estado não muito legal, tá? Quando ele está instalando algum pacote, você para no meio e tal. Então agora eu instalei aqui o traceroute, vamos executar o traceroute. Traceroute, e eu vou colocar aqui o 8.8.8.8. Vamos ver o que ele vai mostrar para a gente. Olha só, pessoal.
às vezes ele não consegue completar ou demora muito para completar essa lista aqui. Mas o que é o traceroute, pessoal? É isso que eu quero mostrar para vocês. O traceroute, ele vai fazendo requisições, né, para esse endereço 8.8.8, mas ele faz isso de uma forma que essas requisições elas vão morrendo durante o caminho. E sempre que essas requisições morrem durante o caminho, o servidor onde essa requisição morreu, onde ela foi descartada, em geral, manda para a gente de volta a informação falando, olha, não consegui mandar essa tua requisição para frente, tá? E aí a gente vai registrando quem são esses servidores. Então, olha, aqui o primeiro é a minha própria máquina, depois um outro, aliás, desculpa, é o meu roteador, depois um segundo roteador lá do provedor, um terceiro roteador do provedor, depois aqui os roteadores do Virtua, e assim vai. No caso aqui embaixo, esses outros são aqueles que não responderam, tá? Mas assim, isso aqui é uma coisa legal, né? Esse comando, a saída dele é legal, porque com esses números que a gente vê aqui na frente, nesses tempos, caso a gente tenha alguma lentidão na nossa rede, a gente consegue verificar se essa lentidão está acontecendo na nossa própria rede, às vezes bem aqui no comecinho, às vezes na rede do nosso provedor, ou mesmo em alguma outra parte da internet, certo? Então é legal para isso, para a gente ter uma noção aí de como está funcionando a nossa rede. Tá? Além do traceroute, tem um outro comando que faz a mesma coisa, que é o MTR, tá? O myTraceroute, que eu particularmente até prefiro. É uma interface gráfica mais bonitinha. Tá? Agora ele completou aqui, e o myTraceroute ele fica enviando, né, esses pings várias vezes e vai mostrando as estatísticas aqui na tela. Tá? Quando a gente não quiser mais ver, a gente pode apertar o Q para sair, tá? A letra Q, ela finaliza. Então, ó, por exemplo, para chegar lá no DNS do Google, entre a minha máquina e o DNS do Google, tem aí 14, né, passos que tem que ser passados para a gente conseguir alcançar esse servidor do Google, certo? Então, pessoal, esses são os utilitários de rede que eu queria mostrar aí nesse vídeo para vocês, tá? São mais para ter informações da rede, e aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre configuração da rede no próximo vídeo. Tudo bem? Então, até mais. Obrigado aí por assistirem.